Deus deu a liderança nacional a todas as nossas igrejas no Brasil, né, o tema Chamados para Vencer. E isso foi muito interessante porque nós estávamos reunidos no mês de setembro de 2017, ano passado, e orando a Deus e trabalhando com os planos para a denominação, as igrejas no Brasil. E então, esse tema veio, né, e o pastor Sandro, nosso presidente, trouxe esse tema, Chamados para Vencer, disse que era algo que Deus tinha colocado no coração dele, e imediatamente, um outro membro da comissão, pastor lá de Suzano, o pastor João Calado, ele deu um texto para fundamentar esse tema. E por que a liderança nacional pensou nesse tema? Porque nós estamos diante de um ano com muitos e muitos desafios, especialmente nós brasileiros, irmãos. Nós estamos com muitos desafios, especialmente devido ao momento social, econômico e político. Esse é um ano de eleições. É um ano, irmãos, se Deus não tiver misericórdia, que o Brasil vai para o quiabo mesmo, né? O Brasil, a vaca vai para o brejo, né? Se o povo brasileiro não tiver um pouco de discernimento, que pode fazer um pouquinho só com o seu voto, porque também não tem muita opção, realmente nós estamos num momento, um ano muito difícil. Não bastasse isso, nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais rebelde contra Deus, antagônica aos projetos de Deus, à vida de Deus, cada vez mais declaradamente amante do pecado, amante de si mesmo, amante dos prazeres, uma sociedade cada vez mais hedonista e mais distante dos planos de Deus. E isso traz desafios grandiosos para nós como igreja. Além disso, você tem os seus desafios pessoais, como indivíduo, como família, né? Você tem os seus desafios como cristão. E ainda a gente pensou também que tem a ver com que é o ano da Copa, né, irmãos? E todo brasileiro quer que a nossa seleção ganhe, né? Também não sei se vai ganhar, mas tem a ver também. Esse é um ano que nós temos que ter vitória, irmãos. Nós temos que ter vitória. Nós precisamos lembrar uma coisa, algo muito importante, que aqueles que são de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, aqueles que são filhos e filhas de Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que esses são mais que vencedores, que esses são chamados para vencer. Nós não fomos chamados para a derrota, nós não fomos chamados para o fracasso, nós não fomos chamados para vivermos escravos do pecado, nós não fomos chamados para sermos dirigidos pelos valores dessa sociedade, deste mundo, nós não fomos chamados para sucumbirmos com aqueles que não conhecem a Deus. Nós fomos chamados para viver uma vida vitoriosa em Cristo, sobre o poder do mal, sobre o poder do pecado, sobre o poder das trevas e do diabo e sobre o poder do nosso coração enganoso. Nós somos chamados para vencer. Então, 2018 é um ano de muitos desafios, e nós entendemos que a igreja de Jesus precisa realmente se firmar nas palavras e tomar posse da vitória que há em Cristo Jesus, e andar como gente que é vencedora, como gente que tem fé no coração, como gente que tem brio, como gente que tem caráter em Cristo, como gente que vive nas promessas inabaláveis da palavra do Senhor, como gente que vive cheia do Espírito de Deus, como gente que não perde a esperança, como gente que está sempre na fé. Nós precisamos viver, irmãos, 2018, de modo que a nossa vida traga honra, glória e louvor àquele que é digno pelos séculos dos séculos. E eu e você somos chamados. E o texto que veio para fundamentar esse tema, exatamente Apocalipse 17, 14. Se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia, aí a sua Bíblia física, né? Ou o seu smartphone, mas não vai para o WhatsApp, não vai para as notícias. Eu tenho visto alguns irmãos, às vezes de rabo de olho, irmão, às vezes a gente dá uma olhadinha assim, o irmão já aproveita, vai lá ver a notícia do esporte, a notícia se recebeu o WhatsApp. E esquece isso agora, foca na palavra de Deus, porque Deus quer falar com você, né? Celular eu tenho também, uma bênção. Domingo passado eu estava ouvindo a mensagem aqui, anotando já no celular, já mandando um e-mail para mim, porque daí eu já abro as anotações do que eu ouvi. Isso é muito bom, essa tecnologia, mas a gente não pode desviar o foco, né? Eu queria que você lesse comigo o texto de Apocalipse 17, 14, que é a base desse tema do ano. Você pode ler comigo? Diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Aleluia! Essa é a palavra de Deus. Agora eu queria que você lesse comigo de verdade, como guerreiros de Jesus, como aqueles que são vencedores em Cristo. Vamos lá, juntos? Vamos lá. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá,
pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Aleluia, aleluia. É claro, como nós sempre fazemos aqui, nós não vamos pegar um texto fora do contexto, né? Nós primamos muito pela verdade bíblica na nossa palavra, na pregação da palavra aqui na igreja, e eu quero dar o contexto para você desse texto. Se você conhece um pouquinho de Apocalipse, se você já leu, estudou um pouquinho, do ponto de vista literário, Apocalipse é dividido em 4 seções, em 4 partes. E esse capítulo faz parte da terceira visão do apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. Essa terceira visão, que vai até o capítulo 21, verso 8, ela contém a revelação da consumação do plano de redenção divino. E é aqui que nós vemos então Jesus derrotando a besta, que é o anticristo, o falso profeta, Satanás, a consumação. O livro de Apocalipse é um estudo escatológico. Escatologia é o estudo da doutrina do fim, das últimas coisas, do final do mundo. E quando nós vemos aqui nesse capítulo, nós vemos especialmente a descrição da Babilônia escatológica. Muitos estudiosos, comentaristas ao longo dos séculos tentam identificar a Babilônia. Talvez tenha sido Roma histórica, na época do Império Romano. Talvez seja, inclusive, Nova York, porque diz que Babilônia está sob as muitas águas. A questão aqui não é identificar uma cidade. A questão aqui é identificar que realmente existe um reino, existe um poder neste mundo, que vai ser nutrido com todos os demais poderes deste mundo para guerrearem contra o Cordeiro numa batalha final chamada Armagedon. Esta batalha que, aqui no capítulo 17, João se refere, na verdade, ele a descreve com um pouquinho mais de detalhes no capítulo 19, dos versos 17 a 21, onde ele resgata esse quadro aqui, e ele fala dessa batalha. Nós não temos muitos detalhes. Diz que Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Cordeiro, com a espada afiada da sua boca, vai destruir todos esses poderes do mal. Você pode ler Apocalipse, é um livro maravilhoso. Não tenha medo de ler Apocalipse. Quando eu não era cristão, eu tinha uns 14, 15 anos, meu primeiro emprego registrado, eu conheci uma funcionária que era caixa da loja que eu trabalhava, um depósito de materiais de construção, e um dia, conversando sobre vários assuntos, ela virou para mim e disse assim: você já leu Apocalipse? Eu falei: não. Ela falou: não lê não. Não? Ela falou: não lê porque quem lê fica louco. Eu acho que ela já estava louca naquela época. Porque quem lê Apocalipse não fica louco. Quem lê Apocalipse vai ver o quadro. Porque a última página da história deste mundo, não importa, irmãos, não importa os Estados Unidos ou a Rússia, não importa o baixinho lá da Coreia do Norte, que baixinho só faz os grandes brigar, não é isso não, né? Não importa o camarada lá, não importa o poder da Casa Branca, nem do Pentágono, não importa PT, PSDB, MDB, isso aí vai tudo para os quintos dos infernos, irmão. Não importa, quem tem o poder e o controle de tudo nas mãos é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E nenhum poder deste mundo pode unir todas as armas nucleares deste mundo, ou qualquer outra arma que o ser humano seja capaz de criar, vai derrotar o Cordeiro, que não virá mais como Cordeiro, mas virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, em sua primeira vinda, veio como Cordeiro, pagar o preço dos nossos pecados, como servo sofredor, cumprindo as Escrituras. Agora ele volta para estabelecer seu reino de justiça eterna, seu triunfo final, contra o poder do mal, do pecado, os poderes das trevas. E nunca mais o mundo será como conhecemos. Ele criará novos céus e nova terra. E Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! E nós estaremos numa nova dimensão de vida com Ele, eternamente, onde não haverá mais dor, nem luto, nem tristeza, nem morte, porque não haverá pecado, e todas essas coisas passarão. Agora, o que é interessante aqui, nesse contexto que eu estou dando, é que quando João se refere a essa batalha final, que ele dá mais detalhes no capítulo 19, ele diz aqui que todos esses poderes representados pela Babilônia, esse termo escatológico que é ligado à Babilônia no Velho Testamento, aquele império que subjugou a nação de Judá e várias nações do mundo que se embriagaram com o seu poder, com a sua luxúria. Então a Babilônia do Antigo Testamento é um símbolo da Babilônia da época escatológica, que todo
esse poder vai lutar contra o cordeiro, sim. Mas que o cordeiro vai vencer, vai estabelecer sua vitória final, e que vão vencer com ele. Aqui que eu queria destacar para você, trazendo esse texto agora, para uma realidade para o seu coração, para a nossa vida como igreja. O cordeiro não vence sozinho. Do seu cortejo de vitória, da sua celebração de vitória, fazem parte aqueles que foram chamados e escolhidos por Deus e permaneceram fiéis ao cordeiro a sua vida. E especialmente na perseguição final, na tribulação final. Porque se você ler no capítulo 17, você verá que essa grande Babilônia vai se destacar pela perseguição e martírio dos santos. Verso 6 de Apocalipse 17 diz isso. Que ela vai se destacar por perseguir a igreja, os cristãos, e por matar muitos e muitos deles. Ou seja, vão vencer com o cordeiro aqueles que foram chamados, escolhidos e fiéis até a morte. Fiéis até o final. E depois eu vou refletir com você um pouquinho mais sobre o que isso significa. O fato é que aqueles que são do cordeiro, pertencem ao cordeiro, andam com o cordeiro, são vitoriosos. Romanos 8,37, o apóstolo Paulo afirmou que nele nós somos feitos mais que vencedores. Não somos nós que vencemos, é Jesus que vence. É por isso que Paulo diz, nós somos mais que vencedores. Ele venceu e ele nos torna mais que vencedores porque a vitória é dele, e ele compartilha a vitória dele conosco. Eu e você vamos vencer no final de todas as coisas. De todas as coisas. Quem irá prevalecer? Será o cordeiro e a sua igreja, a sua noiva, os seus fiéis. E eu e você, pela graça de Deus, estaremos com ele e venceremos a vitória que é dele. A Bíblia diz claramente, vão guerrear contra ele. Mas ele vai vencer. Porque ele é rei de reis. Ele é senhor de senhores. Ele é acima dos reis. Ele é acima dos senhores deste mundo. Ele vai vencer. E com ele irão vencer os escolhidos, os chamados, os escolhidos e fiéis. Então eu queria refletir com você nessa primeira mensagem, particularmente minha, dentro dessa série, que nós vamos continuar essa série. Quero refletir sobre os três temas ali, as três características desses que vencerão com Jesus. Porque se você quer ser vitorioso, e no final de todas as coisas, você quer estar entre aqueles que vencerão com Jesus, que não serão derrotados por essa vida, pelo mundo, pelo pecado, pela injustiça, por Satanás, mas vencerão com Jesus. Você precisa apresentar essas três características. Vamos pensar nelas. Primeiro, os chamados. Pastor, quem são os chamados? O que a Bíblia diz sobre isso? Quem são os chamados? Bom, chamados são todos aqueles pelos quais Cristo morreu. Cristo morreu por todas as pessoas. E as Escrituras nos ensinam que a salvação é oferecida a todas as pessoas. Se Deus oferece a salvação a todas as pessoas, é porque Ele realmente deseja que elas sejam salvas. É claro, existe uma linha teológica, mais chamada como calvinismo ou hipercalvinismo, que diz que Deus predestinou pessoas para a salvação e pessoas para o destino eterno de juízo, ou seja, para o inferno. Nós entendemos nas Escrituras, na Palavra de Deus, que Deus, Ele morreu por todos, e Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como diz 1 Timóteo 2,5. A Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Jesus, a morte de Jesus na cruz, a salvação é oferecida a todo homem. O único obstáculo que nós vemos nas Escrituras para a salvação de qualquer pessoa é a vontade do homem. É a vontade do homem. É a decisão do seu coração. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, o que ele disse? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. O convite da graça, o chamado da graça está disponível a todas as pessoas. Aqueles que estudaram um pouquinho de teologia, um pouquinho mais Bíblia, não é o propósito aqui no culto, por isso a gente não precisa se aprofundar nesse tema, sabem que a questão da predestinação vem como uma eleição incondicional de Deus, soberana de Deus sim, mas como há uma eleição que realmente separa pessoas e pessoas. Os eleitos daqueles que não são, e colocam isso como uma determinação de Deus que não inclui nada da vontade humana.
Essa é uma linha teológica. Aquilo que nós acreditamos é que realmente é um mistério essa salvação, essa experiência do novo nascimento. É um mistério, por isso o debate ao longo dos séculos. Como a soberania de Deus, ela se harmoniza com o livre-arbítrio do ser humano. É um mistério, sim. Mas nós vemos nas Escrituras que ainda que vários textos deem realmente a ideia de que pessoas estão destinadas para o inferno já desde o seu nascimento, ainda que alguns textos deem essa perspectiva, no contexto geral das Escrituras, nós vemos um Deus que não quer que o ímpio seja perdido, que não quer que o ímpio morra no pecado. Isso lá em Ezequiel, isso nós vemos em Pedro, Velho Testamento e Novo Testamento, que quer que todos sejam salvos, que oferece o seu amor, a sua graça a todas as pessoas. Então, quando nós olhamos aqui os chamados, são aqueles todos que são convidados, todas as pessoas. No Novo Testamento, o conceito de chamada tem a ver com essa abordagem da parte de Deus a um indivíduo. Essa chamada verbal de Deus proferida por Cristo ou em seu nome, que nos chama ao arrependimento, à fé e à salvação. Todos são chamados. Agora vamos para a segunda categoria que Apocalipse diz aqui. Os escolhidos. Todos são chamados, mas todos são os escolhidos? Não. E aí que entramos naquele tema da eleição. Quem são esses escolhidos? São os eleitos. Mas quem são esses eleitos? São os eleitos que Deus simplesmente diz assim, esses são os eleitos conforme a sua soberania, e que não tem nenhuma participação no destino final da sua alma, ou na nossa linha teológica, naquilo que entendemos das Escrituras, são os eleitos, sim, que são eleitos tão somente por um ato soberano de Deus, porque Ele não tinha obrigação de eleger ninguém. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, sem Jesus estamos mortos em delitos e pecados. Quem são esses eleitos? Que são eleitos por um Deus que nos escolheu em Cristo, que nós não podíamos fazer nada pela nossa salvação, então com certeza essa eleição é um ato soberano de Deus, mas que em algum momento, pelo ato soberano de Deus, Deus nos convida à graça, e por sua graça nos permite chegar a um ponto em que nós podemos dizer sim ou não ao seu convite, em que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, ou nós podemos rejeitar o amor de Jesus e continuar vivendo a nossa própria vontade. Os eleitos, então, são esses que, em uma decisão pessoal do seu coração, exercem fé na palavra de Deus, exercem fé no convite da graça, exercem fé no sacrifício de Jesus e tomam a decisão de se arrependerem dos seus pecados e entregarem suas vidas a Cristo. Esses são os eleitos, são os escolhidos. Todos são chamados. Os escolhidos são aqueles, então, que dizem sim ao amor de Jesus, que dizem sim ao chamado, que dizem sim ao evangelho da graça, que dizem sim à oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e se tornarem filhos e filhas de Deus. Na eleição, Deus decidiu salvar, sim, aqueles que aceitam o seu Filho e a salvação oferecida. E na sua predestinação, então, Ele determinou eficazmente cumprir esse propósito. A ideia de ser eleito, irmãos, portanto, não contém o resultado de um decreto unilateral de Deus, mas uma tarefa mútua da ação divina e o comportamento humano. Deus escolhe aqueles que tornam possível que Ele os escolha. Deus escolhe aqueles que respondem ao convite de amor que é dado a todas as pessoas. E a sua predestinação está ligada à sua onisciência. De antemão, Ele sabe todas as pessoas que dirão sim ao seu chamado e ao seu evangelho. Quero que você só anote aí, se você tem interesse de ler mais, uma parábola que ilustra muito bem isso que eu estou dizendo, é a parábola de Jesus em Mateus capítulo 22, verso 1 a 14, que é a parábola onde nós temos o banquete do casamento. O rei representa Deus, onde ele manda o seu convite para todas as pessoas, e as pessoas rejeitam, e ele manda convidar mais pessoas, ele manda convidar todos que fossem encontrados, e a única condição para estar ali nas bodas, no casamento, é a resposta positiva ao convite. E os trajes nupciais, que representam ali um comportamento transformado. As vestes nupciais ali que representam uma nova vida. Então, essa parábola ilustra muito bem o que eu quero dizer a você. Os chamados são todos, os escolhidos são aqueles que respondem ao chamado, entregando os seus corações, as suas vidas, a sua vontade a Jesus. E isso é possível somente
por um ato soberano de Deus em nos oferecer essa oportunidade. Isso não diminui a soberania de Deus, de forma alguma, porque Ele escolheu salvar dessa forma. Valoriza sim o ser humano, seu filho criado à imagem e semelhança. Valoriza os seres humanos sim. Deus trabalha em nós. Nós nunca jamais chegaremos ao ponto de poder dizer sim ao Evangelho, mas Ele trabalha em nós, com a sua graça, e nos permite chegar ao ponto onde nós podemos aceitar ou rejeitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. É por isso que essa parábola que eu mencionei aqui no verso 14 diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A conclusão dessa parábola é essa, e muitos representa aqui todos, ou seja, todos foram chamados, muitos foram chamados, mas poucos escolhidos, poucos atenderam ao convite. E é muito importante você ler essa parábola para você ver se você não é um desses que está recusando o convite. Porque as pessoas dizem uma desculpa aqui, eu tenho muito o que fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e rejeitam o convite das bodas do Cordeiro, das bodas do casamento, rejeitam o convite da graça. E você que está aqui nessa manhã tem que avaliar se você está entre os escolhidos, os eleitos, aqueles que disseram sim ao convite da graça, aqueles que renunciaram sua vontade própria para entregarem a sua vontade, a sua vida nas mãos de Jesus. Se você está aqui entre aqueles que tomaram a decisão de negar a si mesmos e de viver para Cristo, de conhecê-lo, de se relacionar com Ele em amor, de servi-lo de todo o coração, você que está aqui nessa manhã tem que se identificar e dizer assim: peraí, eu aceitei Jesus? Ou eu sou um religioso? Eu estou aqui na igreja, estou sendo convidado continuamente, mas nunca tomei uma decisão definitiva por Jesus. Você está entre os eleitos de Deus? Eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você que está aqui nessa manhã. Se você morreu hoje, qual é a tua condição? Você está entre os chamados da graça? Ou você está entre os eleitos de Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida, que você também pode ler em Apocalipse? Onde você está? Chamados são todos, eleitos são aqueles que foram salvos pela graça, pela eleição do Senhor. São eleitos pela graça, quando responderam positivamente ao amor de Jesus. E terceiro, nós temos os fiéis. Os fiéis. É imprescindível que cada um de nós que estamos aqui, sejamos os chamados, os escolhidos, os fiéis. Essas características devem representar a mesma pessoa, devem representar a mesma experiência que eu e você temos de salvação em Cristo, em salvação com Deus. Porque fidelidade é a marca registrada do cristão, irmãos. A marca de um cristão é a fidelidade. E em última análise, eu e você só podemos ser fiéis porque nós temos um Deus fiel, cuja palavra diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. A palavra de Deus diz também em Gálatas 5:22 que fidelidade é um fruto do Espírito, é uma virtude do Espírito. Então ela deve ser o centro da experiência cristã, normativa, ou seja, cristãos são gente fiel. Isso deveria ser a experiência de todo cristão. Cristão é marcado pela fidelidade, porque é produto da presença do Espírito em seus corações. Um cristão infiel é um disparate, é um paradoxo. Na verdade, não é nem um paradoxo, é realmente uma mentira, é uma farsa. Um cristão infiel não existe aos olhos da palavra de Deus, porque se ele é infiel, ele não é cristão. Porque a marca de um cristão é a fidelidade. É a fidelidade. Você está aqui e você quer vencer. Você está aqui e eu creio que você quer vencer hoje, amanhã, na sua vida, no seu casamento, sua vida profissional. Todas essas vitórias são produto da vitória mais importante na sua vida, que é a vitória na vida espiritual. É a vitória conquistada por Cristo. É a vitória de você se tornar um novo homem, uma nova mulher com um novo coração, cuja uma das marcas é a fidelidade a Deus e às pessoas. Fidelidade. Agora, a gente falar de fidelidade, irmãos, no mundo como nós vivemos, hoje não existe fidelidade conjugal, em grande parte. Não existe fidelidade profissional. Não existe fidelidade partidária. Não existe fidelidade. Os relacionamentos são efêmeros. Troca-se de parceiro, de mulher, de marido, de cônjuge, com muita facilidade, porque não existe o quê? Fidelidade. Você vê um jogador de profissional de futebol,
ele beijando o escudo. Não, desde criancinha eu sou desse time. Deu 6 meses, 1 ano, o cara já está no time rival, beijando o escudo de novo. Não tem fidelidade. Não existe fidelidade. Você vê o cara de uma ideologia partidária, no política, ao mesmo tempo ele já está na outra, porque ele não tem fidelidade porcaria nenhuma, nem naquilo que ele acredita, nem naquilo que ele diz que acredita. Porque fidelidade é produto de caráter. E cristão tem que ter caráter. Cristão tem que ter palavras sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno, é do gabiroto, é do diabo, é de Satanás. Cristão tem que ter caráter. A marca do cristão é a fidelidade. Agora, vamos pensar um pouquinho na fidelidade aqui, que a Bíblia exalta. A Bíblia trata tantas e tantas referências, falando de um Deus que é fiel, como falando de pessoas fiéis. Paulo teve companheiros, ele escreve nas suas cartas, esse fiel, Tíquico foi fiel. Ele fala dos seus fiéis. Davi teve os seus fiéis. A Bíblia fala de homens e mulheres que foram fiéis. Fiéis a Deus e aquilo que acreditavam. Fiéis às pessoas que estavam ao seu lado. Quero compartilhar aqui algumas características que eu pensei sobre a fidelidade. Características daqueles que são fiéis. Primeiro, fiéis fazem as coisas simplesmente porque é o que deve ser feito. É porque é certo para fazer. Ouve aqui, por favor, com atenção. Fiéis fazem as coisas porque são certas. Simples assim, como é o título do livro do pastor Sandro. Mesmo que aparentemente as coisas não funcionem, quem é fiel faz o que tem que ser feito. Porque muitas vezes a fidelidade não vai funcionar. Você ser honesto nos negócios nesse mundo, muitas vezes vai te empobrecer. Você ser fiel ao seu cônjuge, muitas vezes não vai funcionar. Seja fiel do mesmo jeito. Você ser fiel ao teu patrão, ao companheiro de trabalho, ser fiel à sua família, às vezes vai parecer que não vai funcionar. Aos olhos da sociedade, muitas vezes você é um trouxa, você é um besta, você é um idiota, porque você não está andando de acordo com o curso desse mundo. Fidelidade nem sempre paga rendimentos neste mundo, mas pessoas fiéis são fiéis não porque tem lucro. Pessoas fiéis fazem o que é certo porque é certo e acabou. Não é porque eu vou ter retorno financeiro, não é porque outros vão me aplaudir, não é porque isso aqui vai dar ibope. Quem é fiel porque é fiel. Acabou. Pessoa fiel é assim. Mesmo que aparentemente as coisas não funcionam. Nós vivemos numa sociedade utilitarista. Eu estou casado com você enquanto você funciona para mim, enquanto você traz benefícios para mim, enquanto você me faz feliz. Porque no momento que você não me fizer mais, eu pico o pé na tua poupança e te mando embora. Eu estou cuidando do meu filho, amando o meu filho, enquanto tiver algum retorno. Porque não tiver, eu pico o pé nele também. As pessoas são assim hoje. Aqueles que não conhecem a Deus, corações egoístas, donos de si mesmo, só fazem aquilo que funciona. Eu sirvo a Deus enquanto estou tendo dividendos, enquanto estou tendo retorno. A hora que não tiver, eu não me preocupo se tem adolescentes sem conhecer Jesus, eu não me preocupo se tem casais destruindo suas vidas, eu não me preocupo com ninguém, nenhum familiar, nenhum amigo que não conhece Jesus, eles que se explodam. Gente fiel não é assim, irmão. Gente fiel serve a Deus no dia e na noite, na chuva e na aridez, no inverno e no verão. Gente fiel serve a Deus dentro da igreja, serve lá no local de trabalho, na vizinhança. Gente fiel serve a Deus nos meses de trabalho e serve a Deus nos meses de férias. Gente fiel serve a Deus quando está em casa e quando está viajando. Serve a Deus quando está em casa e quando está na rua. Gente fiel faz aquilo que tem que ser feito. Não fica fazendo contabilidade, não fica tentando enumerar vantagens e desvantagens de ser fiel. Você entende isso? Gente fiel é fiel. Eu não vou ficar enumerando aqui, que vantagem eu tenho de ser fiel à minha esposa ou infiel? O que eu estou ganhando com isso? Gente fiel não faz conta, irmão. Gente fiel não fica aqui pensando assim, será que está valendo a pena seguir Jesus? O fiel nunca pensa isso, porque a única coisa que está no coração dele é ser fiel a Jesus. O fiel não fica fazendo conta. Vou pensar aqui, deixa eu ver se vale a pena. Porque quem é fiel é um eleito que já entregou os direitos da sua vida a Jesus, já entregou sua vida a Cristo. Fiel é aquele que faz as coisas porque devem ser feitas. Não fica avaliando se tem gente do lado dela ou não. Deixa eu ver se tem alguém comigo. Onde que a maioria está indo? Gente fiel vai escolher a fidelidade e não a maioria. Vai escolher a fidelidade e não o aplauso das pessoas. Gente fiel vai escolher ser fiel. Apenas isso. Ainda
que tenha que seguir sozinho. Vencerão com o Cordeiro aqueles que foram chamados pela graça, os que se tornaram eleitos porque responderam positivamente ao convite da graça, e aqueles que são fiéis, que fazem o que devem fazer, simplesmente porque é o certo. Segundo, fazem as coisas movidas pela fidelidade. Pastor, isso parece redundante? É redundante. Eu quero enfatizar isso para você, porque nós estamos num mundo onde as pessoas querem ser fiéis porque tem retorno, querem ser fiéis porque estão fazendo troca, barganha, negócio, e muitas vezes na igreja, com Deus. Aí eu vou ser fiel agora no dízimo, porque Deus vai me dar em dobro. Aí eu vou ser fiel agora em servir a igreja, porque Deus vai abençoar a minha família. Ah, eu vou começar a servir a Deus, porque eu tenho medo que Deus tire o meu filho. Ah, eu vou fazer isso, porque eu... Não, gente. Gente fiel é movido tão somente pela fidelidade. Na mente de gente fiel não tem barganha, não tem troca, não tem negociata, não tem maracutaia com Deus. No coração de gente fiel é assim: eu sirvo a Deus por quem Ele é, e Ele é fiel, basta. Se Ele me fizer prosperar financeiramente ou não, isso não importa. Se Ele me livrar de doenças ou não, isso não importa. Se Ele der o que eu estou querendo e pedindo ou não, isso não importa. O que importa é que Ele é fiel, e eu vou ser fiel a Ele. Gente fiel não faz as coisas só porque são necessárias ou exigidas. Elas não fazem aquilo que é pedido a elas simplesmente, apenas. Elas são fiéis e são movidas por sua fidelidade. Gente fiel não fica fazendo a lei do mínimo esforço, irmão. Ah, eu vou dar uma oferta, vou usar esse exemplo porque é um exemplo prático. Ah, vou dar uma oferta aqui, deixa eu ver aqui. Não, seja fiel conforme a palavra de Deus diz. A Bíblia não fala cinquentão, a não ser que a tua renda seja de cinquentão. O teu dízimo seja a Bíblia fala de dízimo, a 10ª parte de um todo. Seja fiel, não fica fazendo negociata com Deus, fazendo conta. Você é movido por fidelidade. Não é querer entrar no céu raspando, aquela consciência: eu quero passar no vestibular, não importa se a vaga é a 40ª. Eu quero passar nesse ano na escola, é 60 que eu tenho que tirar, vou tirar 60. Não é essa lei do mínimo esforço, você entende isso? Fiel é fiel, e fiel não faz ao mínimo, fiel faz mais. A mulher que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, ela não fez só aquilo que era pedido, ela fez além. Davi, quando foi adorar a Deus, diz assim: eu não quero dar a Deus sacrifícios que não me custem nada. Ele foi além. Quem é fiel vai além do que se pede. Está pedindo para evangelizar. Eu vou evangelizar uma pessoa por mês, uma pessoa por ano. Muitos crentes não evangelizam nunca, irmãos. 90% dos cristãos não evangelizam nunca na sua vida. Que tristeza. Gente fiel faz as coisas não porque tem que fazer, elas fazem as coisas porque têm prazer em serem fiéis. Elas descobrem o prazer na obediência. Eu não consigo ver o apóstolo Paulo no final da sua vida dizendo assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E ele dizer isso com tristeza, com pesar, com angústia. Não é isso que nós vemos Paulo. Ele não fala isso com amargura, apesar de que todos haviam abandonado a ele, lá no tribunal em Roma. Apesar dele estar sendo entregue como libação, como ele usa essa expressão, apesar dele sofrer um martírio por causa da sua fé. Não, ele não tem nada de angústia, ele não tem nada de amargura no coração, nem de tristeza. Ele diz isso em tom de triunfo, porque ele encontrou o prazer em ser fiel a Deus. Ele combateu o bom combate, ele completou aquilo que Deus tinha dado a ele, ele guardou a fé. E a palavra fidelidade, no Novo Testamento, tem a mesma raiz de fé. É fiel quem tem fé, é fiel quem confia em Deus. Gente fiel encontra prazer na obediência? Sim, mas vai além. Às vezes eu e você vamos obedecer só porque somos fiéis. Nós não estamos querendo obedecer. O nosso coração quer outra coisa, mas nós vamos obedecer só porque somos fiéis a Deus. Mas nós vamos chegar num outro nível em que nós também vamos ter prazer em sermos fiéis a Deus. Em muitas coisas você vai dizer assim: que alegria poder ser fiel a Ti, Senhor. Nós vamos encontrar a motivação do amor. Nós vamos ser fiéis a Deus tão somente por amor. E terceira coisa, é que os fiéis fazem as coisas até o fim. Fiel não deixa nada pela metade,
Você tem um funcionário fiel na sua empresa, você deu uma tarefa, ele vai até o fim, ele conclui a tarefa. Até o fim. Gente fiel é gente que pega uma coisa e termina. A gente fiel é aquele que faz as coisas realmente que são designadas a ele, ou que eles assumem, ou que eles se comprometem a fazer. E eu gosto tanto que em Mateus 13, 24, 13, Marcos 13, 13, os 2 capítulos que Jesus fala do fim, das últimas coisas, Jesus diz a mesma frase, ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. As promessas de Jesus a todos os vencedores nas cartas em Apocalipse são aos vencedores que concluem a sua carreira e guardam a fé. Em Apocalipse 2:10, Jesus diz para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É até a morte, é até o fim, enquanto você estiver respirando. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. É até o fim, gente. Demas me abandonou amando o presente século, mas eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. É até o fim. Não importa se vão morrer ou vão viver, irmãos. Não importa. É até o fim. Você se lembra dos 3 amigos de Daniel lá na fornalha, na Babilônia? Rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e mandou todo mundo adorar. Eles falaram, não vamos adorar. O rei ficou furioso, eu vou lançar vocês na fornalha. Pode lançar. Fica sabendo, Deus. Fica sabendo, ó rei. Fica sabendo, ó rei. Que o nosso Deus pode nos livrar da fornalha. Agora, se ele não livrar também, nós não vamos adorar o teu Deus de jeito nenhum. De jeito nenhum. É o testemunho de Pedro e João, quando eles são açoitados, eles são proibidos em falar do nome de Jesus, e Pedro diz assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Fidelidade, nós vamos até o fim. Até o fim, irmãos, hoje eu vejo cristãos que são cristãos de férias, de colônia de férias. O cara é cristão por 3 meses, o cara é cristão por 6 meses, é cristão de 1 ano. Irmão, nós somos cristãos por toda a vida, nós somos eleitos em Cristo, fomos salvos pela graça. E tem que ser fiel. E fiel é até o fim, irmão. É até o fim. Até o fim. Hoje há uma apostasia, a Bíblia diz que isso aconteceu nos últimos dias, uma apostasia da fé. Apostasia significa que você abandona a fé. E isso é coisa de gente que não é fiel. Isso é coisa de gente que não é escolhida. Apostasia. Gente, nós somos chamados para sermos fiéis. Assim como os votos do casamento, que a gente faz na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Nossos votos a Deus, nossa fidelidade a Deus é para todos os momentos. E você que é casado, você não fez os votos para os dias felizes, para os dias fáceis, para os dias tranquilos. Para dias felizes, fáceis e tranquilos, você não precisa fazer voto. Os votos existem para os dias da tristeza, da pobreza e da doença. Para esses dias é que você precisa lembrar dos votos de fidelidade, até que a morte nos separe. Com Jesus a mesma coisa, é até que a morte não me separe, mas me leve definitivamente para Ti. Aleluia, porque morrer em Cristo é entrar na plenitude de vida. Para mim morrer é Cristo, e o viver é lucro. É o que o apóstolo Paulo diz. Fiéis são aqueles que não param, que não desistem, não jogam a toalha, não se cansam enquanto não chegam ao fim, irmão. Paulo diz, não se cansem de fazer o bem, porque nós vamos colher, aquilo que nós semeamos nós vamos colher, se nós não desfalecermos, irmãos. Seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. E último lugar, fiéis fazem as coisas porque confiam na fidelidade do Cordeiro. Na fidelidade do Cordeiro. Os fiéis sabem que aquele que lhes deu suas promessas é fiel. Eles confiam no caráter do Cordeiro. E eu acho maravilhoso que em Apocalipse, no capítulo 19, quando nós vamos ver os detalhes maiores da batalha de Armagedon, a batalha final, que a visão do apóstolo João é o seguinte, olha o que ele diz, é a seguinte, vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. O nome de Jesus, o Cordeiro, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é fiel e verdadeiro. Nele não há maracutaia, nele não há mentira, nele não há senão, nele não há conchavo, nele não há jeitinho, porque o nome de Jesus é fiel e verdadeiro. E os fiéis são aqueles que confiam nisso. Espera aí, estou perdendo dinheiro. Estou vivendo dias difíceis, está doendo, aleluia, nós vamos seguir fiéis ao Cordeiro,
Porque gente fiel não para porque está doendo. Gente fiel não para porque está sofrendo. Gente fiel não para porque está perdendo aos olhos da sociedade. Gente fiel permanece fiel até o fim porque confia no caráter do Cordeiro. Você entende isso, irmão? Gente fiel é fiel. Ah, mas está doendo, pastor. Sei. Fidelidade dói. A gente ser fiel às pessoas, ao cônjuge, aos filhos, aos irmãos na fé, muitas vezes vai doer. A gente ser fiel a Jesus nesse mundo de pecado, vai doer. E gente fiel não para porque está doendo. Gente fiel não para porque está chorando. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Há dia de sorrir, há dia de prantear. Gente fiel confia no caráter de Deus. Confia que vai ouvir no último dia a frase que Jesus diz em Mateus 25, nos versos 21 e 23, quando ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Gente fiel confia no caráter daquele a quem ama, daquele a quem crê, daquele a quem serve. E confia no último dia, o que eu quero ouvir é isso. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel lá no pouco, no mundo, agora eu vou te colocar no muito. Entra para a alegria do teu Senhor, para a eternidade de prazeres na presença de Deus. Irmãos, todos nós fomos chamados para vencer com Cristo e com Cristo. Alguns de nós disseram sim ao convite da graça e renderam seus corações a Jesus, e vocês então são os eleitos. Agora, se somos eleitos, sejamos fiéis, porque a marca dos eleitos é a fidelidade. E aqueles que são chamados, escolhidos e fiéis, vencerão com o Cordeiro, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Essa é a vitória final. O final da história está escrito, ninguém pode tirar de nós. Agora, entenda uma coisa. Se você quer vencer no seu casamento, você quer vencer na sua vida profissional, você quer vencer na sua vida emocional, você quer vencer na sua vida espiritual, a base é a mesma. Seja um chamado, um escolhido e um fiel de Jesus nesse mundo.